Nós paramos então na página 196, no último sábado. E no livro eletrônico, Wilson, qual é a página? 198. 198 no eletrônico. Paulinho, seja bem-vindo, Paulinho. Tudo bom, Não Paulo? tinha te visto ainda. Tudo bom, César? Tudo bom? Não vai. Celoni, você localizou aí, Celoni? Sim, Inicia a leitura, faz favor para nós. tá. A frase "e rogaram-lhe que lhe tocasse" fala do valor da intercessão. Fundamentados na fé raciocinada, os anônimos benfeitores rogaram a Jesus que tocasse aquele companheiro destituído de visão. O Não, exemplo é elucidativo Celoni, eu acho que para não foi aí, Oi, acho que não foi aí, Celoni, que a gente parou. A foi gente antes? parou ali, e tomando o cego pela mão. Não sei se tu se localizou. É o próximo parágrafo. Ah, tá. Tá, vou continuar então dali. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Marcos 8, 23 e 26. Essa narrativa de Podemos Marcos, observar. só um pouquinho, Celoni, aqui. Essa narrativa de Tá, Marcos, ela nos fala de um fato assim que tem início, meio e fim, de uma cura física, se nós formos olharmos na questão literal do texto, de uma pessoa com deficiência visual. Porém, se formos considerar o espírito em evolução, esse processo de cura da nossa cegueira espiritual pode levar mais tempo, né? Tudo depende de vários fatores que nós vamos estudar e vamos analisar no decorrer desse texto. Pode durar até séculos, às vezes, né? Dependendo da predisposição do espírito e da sua receptividade do auxílio em que Jesus e os socorristas venham lhe prestar. Então, algo que é narrado no Evangelho como um curto período de tempo, né, uma cura realizada num curto período de tempo, para a jornada do espírito, pode ser um tempo bem maior. Tudo dependendo dos fatores, né, que influenciam. Pode seguir, Celene. tá. Podemos observar que Jesus, ao iniciar o paciente processo de cura, manifestado na frase tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. O faz com carinho, tomando o cego pela mão, afastando o foco de dificuldades. Levou-o para fora da aldeia. O gesto de pegar o doente pela mão revela a base em que se fundamenta o trabalho com o Cristo. Atenção, simpatia, cuidado, ação eficiente. Por esse motivo, as mãos de Jesus são sempre operantes, espalhando o amor de modo incansável. O trabalho é sempre instrutor do aperfeiçoamento. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como ao Senhor e não às criaturas, e ao Senhor nos conduzirá para os cismos da vida.
Wilson, o que que deu para extrair aí desse texto até agora? Bem, aqui diz assim: podemos observar que Jesus, ao iniciar o paciente processo de cura, manifestado na frase tomando o cego pela mão, leva-o para fora da aldeia. E aqui diz que eu faço com carinho, tomando o cego pela mão, afastando do foco de dificuldades para fora da aldeia. Você falou antes ali que isso aqui é um relato de um acontecimento. Nós podemos analisá-lo como um simples registro de um fato, mas esse fato é permeado de simbologia. Tudo na vida de Jesus tinha também uma simbologia, e em especial na forma como foram narrados os fatos. E Jesus aproveitava todas as oportunidades em que era solicitado a atender alguém e em colocar não só o socorro material, mas também alguma mensagem de cunho espiritual. Você disse que nós podemos levar séculos para sermos curados da cegueira espiritual. Eu até pensava que isso aí é uma visão otimista. Jesus esteve entre nós fisicamente há mais de 2000 anos, desde que nasceu aqui. E o seu evangelho já faz quase 2000 anos que começou a ser divulgado pela sua palavra, pelos seus atos, e depois registrados pelos evangelistas que hoje compõem a Bíblia. E nós ainda não abrimos plenamente a nossa visão espiritual. Porque aqui diz que aquele cego, ele, quando começou a ver, ele não via plenamente. Jesus perguntou se ele via alguma coisa, e ele, levantando os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ele não tinha a noção do que eram as pessoas. Ele nunca as tinha visto, só as tocado. Assim como tocava as árvores. E como ele não via a diferença de um humano parado e de uma árvore, ele apenas deduzia que ambos tinham um certo volume, uma certa circunferência e altura. E nós vamos ver que também ele ouvia os farfalhar das folhas das árvores, e na sua mente ele pensava que as árvores tinham capacidade, isso lá na análise do Pastorino, né? Tinham capacidade de se mover. Por isso que ele diz assim: veja os homens como árvores que andam. Ele via aqueles volumes. Ele nunca tinha visto pessoas. E depois Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Tem toda uma simbologia aí. Nós, quando começamos a ver as questões espirituais, nós as deduzimos pelas nossas experiências, pela bagagem de conhecimento que temos, por tudo que vivenciamos, lemos ou ouvimos, e tiramos nossas conclusões. Só que a gente ainda não vê plenamente. A gente vai levar um certo tempo para enxergar distintamente longe, que é isso falando nas questões espirituais. Nós observamos nas obras básicas que Allan Kardec trouxe os fundamentos da doutrina espírita. Ele compilou, ele selecionou o que os espíritos ditavam aos médiuns da época e fez um trabalho de seleção para nos trazer as informações a respeito dessas questões espirituais de uma forma mais clara. Mas ainda não era tudo. Temos as obras suplementares, em especial as de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franca e tantas outras, para citarmos apenas as mais mencionadas e que têm maior quantidade, que vêm esclarecer certas coisas, principalmente as obras de André Luiz, que vêm através de Chico Xavier, que vêm trazer para nós as informações de como são as coisas no mundo espiritual. Mas nós ainda não as entendemos, porque nós não nos lembramos. Esse processo de esquecimento através da reencarnação, que nos facilita
o andar na Terra, sem nos lembrarmos dos equívocos do passado, também faz com que nós nos esqueçamos como é que é o mundo espiritual. Por algumas razões. Por exemplo, se eu me lembrasse de como é o mundo espiritual e eu lá transitasse num lugar semelhante ao nosso lar, por exemplo, ou alguma outra colônia espiritual, todas elas são melhor de viver nesses ambientes do que aqui encarnados na Terra. Eu não teria muita vontade de me preservar fisicamente, não tomaria os cuidados para cuidar da minha saúde, não me preocuparia em evitar acidentes, porque o objetivo meu, de uma forma equivocada, poderia ser que retornar mais rapidamente para o mundo espiritual. E se eu me lembrasse, no caso daqueles que transitaram por regiões inferiores, dos sofrimentos padecidos, dos inimigos que criei através das minhas atitudes, eu teria muita dificuldade aqui na Terra. Então eu esqueço. E tudo isso faz parte da nossa cegueira espiritual. Então, quando nós lemos André Luiz, nós buscamos imaginar. Mas como nós não lembramos como é exatamente lá, nós fazemos analogias com aquilo que nós conhecemos aqui, nesta última encarnação. Então, isso começa a clarear aos poucos. Aqui diz Jesus, faz essa cura com carinho, tomando o cego pela mão. No nosso caso, ele nos toma pela mão e nos conduz. O gesto de pegar o doente pela mão revela a base em que se fundamenta o trabalho com o Cristo. Atenção, simpatia, cuidado, ação eficiente. E daí prossegue o texto. Por este motivo, as mãos de Jesus são sempre operantes, espalhando o amor de modo incansável. E nós já recebemos tantas bênçãos de Jesus. Nesses momentos de pandemia, em que as pessoas, a maioria, está apavorada, eu ouço relatos de pessoas que levam seus parentes para serem socorridos nos hospitais e os largam na porta dos hospitais, não adentram com os parentes, de medo de serem contaminados. Ora, tomando as devidas precauções, nós dificilmente seremos contaminados. E depois nós temos uma carga, um projeto, um programa reencarnatório que nos coloca numa situação de vulnerabilidade ou de uma maior resistência a qualquer tipo de contaminação. Não quer dizer isso que nós não devemos tomar os cuidados, devemos sim. Mas será que largar um parente num hospital sozinho não é falta de cuidado, não é falta de atenção para com aqueles que já estão em uma certa dificuldade com a idade avançada? Eu fui até o Centro de Cultura, onde estava sendo feita a vacinação, como última chamada para as pessoas de uma certa idade. E aí percebi uma senhora, ela disse que tinha 69 anos, mas com o aspecto físico bastante debilitado, curva, apoiada numa bengala, e andando com dificuldade, e com uma sacolinha de compras na mão, sozinha, buscando um meio de ser vacinada, sem um familiar para acompanhá-la. Não sei se ela não tem ninguém próximo, mas é difícil alguém não ter ninguém próximo, um amigo, alguém que possa auxiliar. E não é esse o exemplo de Cristo. Cristo nos conduz pela mão. Ele tem atenção para conosco, simpatia, cuidado. Eu estou lendo uma obra aí, que fala sobre o mundo de regeneração, a última do Divaldo, em que Bezerra de Menezes, numa fala, numa reunião presidida por Ismael, tem a sua peroração reproduzida pela psicografia do Divaldo, ditada por Manuel Filomeno de Miranda, e ele nos conclama a socorrermos os necessitados em todas as situações possíveis, sem sequer nós buscarmos as causas. Porque muitas pessoas ficam dizendo, não, ele está em tal situação por isso, por aquilo, não tomou cuidado, etc., ou merecia. Não nos compete fazer isso. Nos compete seguir o exemplo de Jesus. Nesse caso, o cego buscou socorro e foi ajudado por outras pessoas. Ele não foi sozinho.
Não que ele não pudesse ir, mas seria muito mais difícil para ele ir tateando. Naquele tempo não tinha os meios de locomoção hoje facilitados. Hoje nós temos as guias, temos um certo regramento, se dá preferência às pessoas com dificuldade de locomoção transitarem por certos locais. Naquele tempo não tinha, tinham que ser conduzidos. E hoje muitas pessoas também têm dificuldade. Então, para nós fica esse exemplo de Jesus. Aqui ele curou um cego físico, mas ao mesmo tempo trouxe para nós uma simbologia de como proceder para curar a nossa cegueira espiritual. E nós também ajudarmos aos outros no mesmo processo de cura. E como você bem disse, é lento. Nós não devemos ter pressa, porque o trabalho compete a nós fazermos, mas os resultados Deus que providencia em primeiro lugar, e Jesus. O Bezerra de Menezes disse assim, que o trabalho que os espíritos fazem não tem garantia de resultado. O resultado é Deus que coordena, Deus que sabe. Compete a nós fazermos o melhor. Claudilaine, uma perguntinha aí. No Livro dos Espíritos tem uma informação de criação do espírito. Como é que é criado o espírito? Simples e ignorante. Simples e ignorante, né? Este cego, ele estava passando por um processo de provação ou de expiação? Eu acredito que expiação. De expiação. Uhum. Então ele representa espíritos que não estavam nesse processo somente de ignorância, né? Eles acabavam mergulhando, alimentando a inferioridade na alma, a imperfeição na alma. E desenvolveram essa necessidade de expiação. E como Jesus começou a agir sobre este cego para promover a cura. Como que Jesus pode agir nas nossas vidas, nessa multidão de espíritos aqui na Terra, que também passam por esse processo de cegueira espiritual? Bom, Jesus deixou o Evangelho ao alcance de todos. E também ele sempre se vale dos seus emissários, tanto espirituais quanto encarnados, para chegar até a nossa vida, nos trazer um apoio, um auxílio, né? O próprio Evangelho. Mas tudo isso depende da nossa evolução, da nossa vontade, da nossa disponibilidade de aceitar tudo isso. E esse processo de libertação da cura da nossa cegueira espiritual, ele é feito de forma impositiva ou é respeitado o nosso livre-arbítrio? Sempre é respeitado o nosso livre-arbítrio. Por isso que o texto fala ali, né, que Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e o faz com carinho, né? Sem imposição, né, respeitando a capacidade do espírito dele discernir, dele escolher, né? Então é assim que se processa a cura das mazelas da alma que representam essa cegueira espiritual dos espíritos, né, aqui na Terra. E essa cura ela não ocorre de uma vez só, né? Ela tem etapas. E o espírito
no primeiro momento ele tem assim, a sua visão ela vem aos poucos, essa visão espiritual, esse entendimento, essa compreensão da verdade, ela vem aos poucos, essa percepção, né, das verdades de Deus vem aos poucos. Por isso que o texto fala ali que ele via somente vultos, né, homens como se fossem árvores, né, que ele não estava com a visão ainda bem desenvolvida. E a jornada do Espírito ocorre da mesma forma. É necessário uma nova intercessão para que nós venhamos a ter uma visão completa, ter uma percepção completa das coisas que vêm do alto, né? Das verdades que vêm do alto. E o papel da doutrina espírita é muito importante nesse sentido. Vocês imaginam o mundo espiritual, o que a humanidade compreendia sobre o mundo espiritual? Quando surgiu a codificação da doutrina, naquele tempo, existia um verdadeiro frenesi na Europa, as pessoas tentando entender o que era o além-túmulo, né? Ninguém sabia nada daquilo. E todo mundo queria compreender, todo mundo queria entender. E a doutrina espírita veio nos trazer essas informações, né? Abrindo os nossos olhos. Abrindo os olhos de toda a humanidade nesse sentido. São luzes, né, que veio para a humanidade para tirar essa cegueira espiritual que a humanidade até então possuía. E aqui, Claudilene, ele fala assim que levou-o para fora da aldeia. O que dá para entender esse levar para fora da aldeia? É sair dessa realidade que o cego vivia, desse materialismo, sair das suas concepções antigas, da sua mente antiga. Então, quando você, né, sair da aldeia, é ultrapassar esse lugar comum e começar a entrar, então, nesse mundo espiritual, nessa nova percepção que Cristo está oferecendo. E a coletividade aqui do planeta Terra, a humanidade, né, da forma coletiva também, precisa sair da aldeia, né, de onde está, para poder despertar dessa nova realidade que é o Evangelho de Jesus e essas verdades espirituais, né? Porque nós precisamos compreender que somos seres integrais e a parte principal desse ser integral é o espírito, né? É tudo voltado para a evolução do espírito. Sim, até a concepção da existência de espírito, né? Porque ainda nós encontramos há muitas pessoas envoltas no materialismo que não acreditam na existência da alma. É. Então, todo esse processo, em termos de humanidade, né, começa por esse despertar. Né? Você reconhecer e admitir que existe uma alma. E a partir daí, então, procurar entender o que é essa alma e por que ela está aqui nesse corpo, nesse planeta. E o que seria essa vida espiritual e a continuidade da vida, né? Então, são muitas questões que se opõem ao materialismo e a tudo que a humanidade construiu em cima do materialismo, em termos de ideia e de sociedade. Até foi bom você falar de materialismo. Nós estudamos o Livro dos Espíritos, né? E temos uma certa dificuldade de entender aqueles conceitos dos espíritos. Os espíritos são muito inteligentes, né? Daí
nós temos certa dificuldade. O Livro dos Espíritos ele nos deixa bem claro que materialismo se constitui numa doutrina materialista. Ele não é viver em função da matéria, como a maioria dos espíritos entende que seria viver em função da matéria, né? Viver mergulhado em função da matéria. Não, são concepções que você tem, aquilo que você acredita a respeito da realidade. Isso. Tudo isso envolve essa questão do materialismo. Ele é um conjunto de ideias, de ordenações. Sim, é o que conduz a tua vida, a tua vivência. Porque o ismo, no final, se nós formos analisar o catolicismo, né? É uma doutrina, o catolicismo. O judaísmo que nós estudamos é uma outra doutrina. Todos eles possuem o ismo no final. E o materialismo também é uma doutrina. Isso está bem claro no Livro dos Espíritos. Só que nós, espíritas, temos dificuldade em entender isso. E materialista, aí sim, é aquele que vive em função da matéria. Não atrelado, não a essa doutrina, né, que é o materialismo. E é muito comum a gente, né, conversando com os irmãos nossos de doutrina, ter essa dificuldade. E o materialismo, assim como o materialista, se mergulha nessa cegueira espiritual. Mergulha e não consegue deslumbrar o que tem além daquilo, além da matéria. Sim, eles são, na sua grande maioria, eles são completamente alheios a todas essas questões espirituais. Vamos adiante, então. Celoni, segue na leitura, por favor. O versículo destaca igualmente a manifestação de misericórdia pelo cego, sentimento que antecede o auxílio propriamente dito. Sabemos que a cegueira tem suas raízes nas ações pretéritas, em geral, desencadeada pela inércia, indiferença e desinteresse na prática do bem. A grande maioria das doenças tem a sua causa na estrutura semimaterial do corpo perispiritual, havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Vamos fazer uma análise, então, Celoni, desse trecho que você leu, que fala da misericórdia, né? E das ações pretéritas daquele espírito que ficaram registradas no corpo perispiritual. O que você entende, Celoni, disso que foi relatado? Que quando você faz todas as coisas que você faz enquanto encarnado, a gente atinge também o corpo perispiritual. Ele fica, de certa forma, em todas as formas, atingido. Se faz coisas boas, se faz coisas más, se faz abusos, utiliza-se de algum vício de gula, tudo isso atinge o corpo perispiritual. E quando ele fala ali disso, se trata de algumas ações que ele deve ter atingido de certa forma o corpo perispiritual, que é um corpo de uma matéria mais quintessenciada, que envolve o espírito, né? Quando desencarnados, fica só o perispírito. E se eu, por exemplo, eu posso prejudicar o meu corpo de forma direta, né? Através de vícios, através desse tipo de coisa. Mas se eu fizer algo errado para o meu irmão, algo que venha causar-lhe um prejuízo muito grande na sua caminhada evolutiva, isso também fica registrado no perispírito, no meu? Eu acho que fica no nosso consciente, né? Na nossa consciência.
e depois na programação para a gente reencarnar, a gente mesmo vai pedir para pagar, de certa forma, aquela ação equivocada. Porque tudo que a gente faz, a gente paga aqui mesmo, né? Pode ser nessa encarnação ou na outra. A enfermidade, então, é um processo de purificação, de cura? Nesse sentido, sim. A pessoa vai se purificando, vai vendo, sentindo na pele o que a maldade que fez, né? E é um processo de purificação, sim. E aí a pessoa precisa, o espírito, né, precisa compreender que ele precisa não repetir mais aquelas ações, né, para que não venha, a enfermidade não venha aparecer novamente no futuro. É. Não que toda enfermidade seja isso, né? Porque a gente sabe que pode ser prova ou expiação, mas que é uma das causas das nossas enfermidades, né? E qual seriam as provações? Que tipo de enfermidade que Aqui ele seria? fala, né? Aqui ele falou, conforme o órgão atingido, nesse caso aqui, da cegueira, ele explicou ali na leitura, vocês podem me ajudar ali, conforme a cegueira, ele foi por uma determinada ação que ele praticou, ele deixou de praticar, né? Indiferença, desinteresse, ele desencadeou pela inércia da indiferença e desinteresse. Aí então ele teve a cegueira para se aprimorar nessas questões. E eu imagino assim que se alguém tem um problema no rim, tipo eu, a pessoa pode ter atingido em outras encarnações, ou feito mau uso do organismo, ou atingido em algum o próximo, né, nessa região, e daí agora veio para sentir também. É uma suposição, né? Assim. Sim, é. Uhum. É um ensinamento, né? Pela dor, pelo sofrimento, mas é muito válido para o espírito, né? Um aprendizado muito grande que o espírito tem com aquele processo de reeducação, né? Sim. Então vamos adiante. Paulo Leite, quer prosseguir na leitura para nós? O processo de cura se estabelece quando o enfermo começa a se desligar das causas geradoras da doença, sobretudo quando é apoiado pela família e amigos. E a estratégia terapêutica utilizada por Jesus estabeleceu que, de imediato, era necessário afastar o cego dos seus problemas, da influência negativa do ambiente psíquico em que se encontrava mergulhado. Por este motivo, levou-o para fora da aldeia. O processo de cura comporta, basicamente, 3 etapas: renovação mental do doente, a aplicação de recursos terapêuticos para eliminar a doença e o desenvolvimento de ações mantedoras da saúde. Jesus promove a renovação mental do cego quando, conduzindo-o para fora da aldeia, desvincula-o dos elementos perturbadores que lhe alimentavam a enfermidade. Os recursos terapêuticos utilizados pelo mestre estão representados nos fluidos ou energias magnéticas espirituais, presentes nas suas saliva e nos seus fluidos magnéticos. As ações promotoras da saúde estão indicadas no versículo 26, registrado por Marcos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia,
Significa dizer que a saúde estaria garantida se o atendido guardasse a devida vigilância da sua casa mental. Mandou para a sua casa, mantendo-se harmonizado no bem e afastando do foco dos antigos problemas. Não entre na aldeia. Então vamos fazer uma análise aqui desse trecho que o Paulo Leite leu para nós. Paulo, tu entendes aí que a reencarnação pode ser um meio utilizado para nos tirar da aldeia a qual nós nos encontrávamos em vidas passadas ou em períodos de vidas passadas? Com certeza. Nós mergulhamos, em determinado momento, nós podemos ter mergulhado em uma época da vida e nos nossos comportamentos e pensamentos e atos, e a reencarnação vem para nos botar em outro caminho, trabalhar de outra forma, uma outra família acolhedora. Tá? E isso é um auxílio para nosso espírito. Eu me sinto nesse meio. Essa encarnação, para mim, eu acho que tendo o Espiritismo como uma base educadora, está sendo um aprendizado para mim. Então, o esquecimento do passado, então, é de muita importância, né? Exato. Ele se encaixa ali na primeira etapa, né? A renovação mental do doente, né? Quando ele se renova. A reencarnação propicia isso. E aplicação de recursos terapêuticos para eliminar a doença. Seria aquela ação fluídica, energética que nós recebemos. Hoje nós temos muitos recursos da medicina em si. Da medicina trabalha muito essa terapia. Tem vários tipos de terapia que nos auxilia. E temos também essa terapia espiritual que as casas espíritas prestam esse auxílio. Exato. Também aqui, assim, fala aqui de sair e mudar os pensamentos. Tá? A pessoa, ela alimenta muito aquele pensamento pessimista ou negativo. E fica trabalhando aquilo. Aconteceu um acidente, fala a semana inteira naquele acidente. E fica martelando naquilo. Isso acaba prejudicando a pessoa. É sempre bom a gente se envolver com coisas novas, pensar para frente. Né? Isso te dá energia nova para você tocar a tua vida. Essa parte aí, então, Paulo, entra na terceira etapa, né? Desenvolvimento de ações mantenedoras da saúde, né? O pensamento positivo, ações positivas, ações no bem, a prática da caridade, ela faz com que nós nos mantenhamos com saúde física e mental. Ou venhamos a melhorar a nossa saúde física e mental também. O espírito, nós aqui em casa, a gente, por exemplo, a gente evita de estar ligando determinados programas, determinados jornais, principalmente, né, que trazem só notícias de morte, de situações difíceis, e toda hora falando também do Covid, não que a gente esteja alheio, mas daí você evita de se imantar de tudo isso, de embarcar nessa energia. A gente tem que se precaver também. Sim. Tem que procurar buscar aquela sintonia positiva, né? Exatamente. De esperança e de fé, né? Conforme a nossa casa espírita, fé e esperança.
para que aquilo se realize, né, no nosso futuro, ou no nosso presente, esse novo ambiente, essa nova etapa da humanidade. Muito bem, então vamos seguindo adiante. Seguindo a leitura, Segue na leitura, por favor. a cura da cegueira surge como mera possibilidade quando o cego se apoia na benevolência de amigos, os quais, por sua vez, o conduzem até Jesus. Somente com o Mestre a cura se concretiza. E esse processo, desejo de ser curado, apoio de benfeitores, encaminhamento a Jesus, permite ao enfermo compreender que as ações individuais, por menores que sejam, repercutem na própria existência, sendo, pois, necessário desenvolver a capacidade de se fazer escolhas sensatas. Nesse sentido, sabemos que ninguém pode servir a dois homens, a dois senhores, aliás, porque de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Mamão representa as paixões inferiores e as coisas materiais supérfluas que, pelo vacínio que exercem sobre as criaturas, podem arrastá-las a grande desarmonia espirituais e a queda morais significativa. Então, vamos fazer uma análise, Paulo, desse trecho que você leu. E é um trecho muito importante, que ele nos fala aqui que somente com Jesus, com o Mestre, a cura se concretizará, sim, por completo, né? Isso me lembra aquela passagem dos apóstolos, né, com o barquinho navegando no mar, e começou a se aproximar uma tempestade, e eles ficaram com medo, né, que o barco fosse afundar e que eles fossem se afogar, e foram acordar Jesus que estava ali. Então, com a interferência de Jesus, o barco da vida deles conseguiu, aquela tempestade se acalmou e eles conseguiram seguir viagem, conseguiram prosseguir. Isso representa, então, espíritos em evolução, né, que quando se deparam com dificuldades, precisam ir até Jesus para poder acalmar aquela tempestade, né? Aquela tempestade que seriam essas dificuldades, essas barreiras da vida. Terezinha Isolan, o que você entende por não se pode servir a Deus e a Mamon? Bem, eu acho que aqui quero dizer que nós precisamos fazer uma escolha. Nós temos que fazer a escolha e essa nossa escolha, ela vai repercutir em consequências, né? Nós só podemos ter um caminho, e esse caminho é o caminho indicado por Jesus, o caminho do bem, para nós podermos evoluir. Acho que seria isso. Dona Antoninha, o que a senhora entende por Mamon? Quem que é a Mamon? O que ele representa? Olha, eu por enquanto estou estudando com vocês, estou aprendendo. Estou muito feliz porque estou aprendendo. Então tá bom. Gostaria de ajudar, Wilson? Mamon
Porque seja a riqueza, o mamon, uma parte material, né? Isso. Gostaria de ajudar, Wilson? Sobre o que é mamon? É. Mamon na verdade, seria um deus das coisas materiais. Eu não me recordo bem o que representa, mas mamon seria o oposto àquilo que vem de Deus. Ele fala que não se pode servir a Deus e a mamon, ou se haverá de amar um e odiar outro, ou vice-versa. E tem pessoas que acreditam que podem uma hora fazer as coisas de acordo com o que o Evangelho manda, e outras horas fazer outras coisas que são em desacordo. É uma obra bem interessante que fala sobre os carnavais. Deixa eu ver se eu me recordo o nome da obra agora. Eu acho que é do Manuel Filomeno de Miranda também. Eu não me lembro do nome da obra agora, mas não sei se é Loucura e Obsessão ou coisa parecida. Fala de algumas pessoas que passam o ano inteiro nas hostes da seara de Jesus, e aí se permite um devaneio nesse período de carnaval. E ele lamenta isso, porque essas pessoas não se dão conta que não se pode servir a Deus e a mamão. Isso desequilibra a pessoa. Essa obra que eu mencionei antes, aqui muito interessante, ó, ver se aparece aí, ó. No Rumo do Mundo de Regeneração, fala sobre esse momento em que nós passamos, em que a oração é importantíssima na cura das pessoas que são atacadas pelo coronavírus. E, inclusive, o ideal é que se possa aplicar passes, mas as medidas de distanciamento têm impedido a aplicação do passe. Mas se alguém, por exemplo, da família queira aplicar passe, pode. Mas tem uma observação na obra. É preciso que a pessoa esteja sã, não só sã fisicamente, sã espiritualmente, e que tenha faculdade de cura para que o efeito seja maior. Aí eu fiquei pensando, as pessoas que servem a Deus e a mamon, como diz aqui, não têm essa saúde suficiente para fazer uma intervenção de cura nesses casos. É claro que a boa vontade auxilia e os bons espíritos podem auxiliar os fluidos que nós manipulamos nesse processo. Mas voltando no foco do assunto, servir a Deus é cumprir a lei de Deus segundo o Evangelho de Jesus. E servir a mamon é fazer exatamente o contrário. É voltar-se para as coisas materiais, para os prazeres mundanos, a satisfação do egoísmo, da vaidade. É tudo que é o contrário à caridade, é tudo que é contrário ao verdadeiro amor. Mas se me permite ainda, César, falar sobre o assunto, eu ficava analisando aqui foi falado antes, que falava sobre o processo de cura, né, e as causas, e que isso tinha ligação com o pretérito. E aí eu me lembrei lá de uma passagem no capítulo 5 de Mateus, no versículo 29, que eu vou compartilhar com vocês para que nós entendamos, e que diz o seguinte: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Isso aqui é uma expressão bastante forte que Jesus utilizou para impactar mesmo as pessoas. O inferno, que diz aqui, o corpo todo lançado no inferno, não é um inferno material, aquele que as religiões apregoam, onde serão levadas as pessoas quando morrerem. Mas é o sofrimento, é um estado de distanciamento do equilíbrio, da harmonia. E como é que pode? Por que uma pessoa nasce cega? Qual é o uso que ela fez da sua visão? Ali falava também que a pessoa podia fazer isso por inatividade, por indiferença, e isso afetar a sua capacidade de enxergar. Aqui diz, pela inércia, indiferença e desinteresse na prática do bem. Nós temos as nossas faculdades para serem utilizadas, para que através delas nós hajamos no meio onde que nos encontramos.
São ferramentas que Deus nos deu. Como nós as estamos utilizando? Estamos fazendo todo o bem possível? O Livro dos Espíritos nos alerta de que nós seremos responsáveis pelo mal que advier do bem que deixarmos de fazer. Não é preciso só não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E antes foi perguntado como é que isso pode provocar uma cegueira. Diz que ele deixa ranhuras ou marcas no perispírito, e a Cilonia abordou bem a questão. Ela fica mais marcada mesmo na consciência, porque não houve aqui uma prática qualquer que danificasse o olho físico que repercutisse no perispírito, mas houve uma indiferença, um desinteresse, e a consciência cobra. E a pessoa daí até pode, no processo expiatório ou mesmo de prova, né, pedir para nascer nessa condição. E aí evitar as quedas que fez no passado. Eu analisava, por exemplo, as pessoas que somos diabéticos. O diabetes exige de nós uma disciplina, ou então o diabetes nos vence e acaba nos causando prejuízos de ordem física e até a desencarnação precoce, uma espécie de suicídio indireto. Porque se nós temos os meios, aqui no Brasil especialmente, não sei como é que funciona em outros países, mas aqui no Brasil nós temos um sistema de saúde que nos dá os recursos. Nós temos insulina, nós temos as fitinhas para medir o nível de glicemia e temos as orientações dos médicos de como proceder. Uma alimentação adequada, exercício físico e procurar o máximo possível de evitar estresse. Esse é mais difícil, mas o resto é mais fácil de fazer. Então, se a gente fizer o máximo que puder e mesmo assim advier consequências da doença, é um processo expiatório. Mas também nós podemos ter pedido para nascer nessa condição porque percebemos que não somos disciplinados. Nós precisamos de disciplina. E só através da disciplina nós poderemos conviver com o diabetes de uma forma equilibrada e, às vezes, até de forma mais saudável. Por exemplo, o diabetes faz com que a pessoa não se permita, se ela for disciplinada, a ingestão de cerveja, porque a cerveja é muito calórica. E além do mais, se a pessoa não tiver atividade, ela acaba aumentando o peso, e o sobrepeso prejudica o diabetes. Eu já experimentei uma vez dividir uma cerveja com minha filha, eu tomei meia garrafa, a minha glicose disparou, daí eu vi, não, eu não posso tomar cerveja. E tem tantas outras coisas que a pessoa tem que cuidar. Por exemplo, nós temos um recurso que é a insulina. A insulina faz com que a glicose baixe, mas ela não faz com que a glicose suma. Ela coloca a glicose em algum lugar, nas células, e acumula em forma de gordura. Então, o ideal é que nós equilibremos o exercício físico e a insulina suficiente para gerar energia para as células, para o cérebro, enfim, mas não para acumular gordura. Porque tem pessoas, a insulina vai equilibrar minha glicose, tudo bem, vai. Mas a pessoa vai aumentar o peso, vai demandar mais insulina e isso redunda em prejuízo. Então, são uma série de coisas que nós temos que fazer para nos orientarmos. E nesse caso, o mamon que se apresenta é a satisfação dos prazeres, das viciações, da gula. E servir a Deus seria cuidar de um bem que recebemos de Deus, que é o corpo físico, uma bênção de Deus, que nos foi dado para nós interagirmos com os nossos irmãos no ambiente em que nos encontramos, na Terra, e auxiliarmos com nossas atividades o progresso do planeta, o progresso da sociedade como um todo. É assim que eu vejo esta questão. Muito bom. Então, o Deus Mamon, né, como é entendido assim na forma literal do texto bíblico, como o Deus dos tesouros, ele não representa só coisas materiais, né, aqui na Terra. Ele representa tudo o que o mundo oferece, que é contrário ao que Deus nos oferece, né? Deus nos propõe. Tudo que se opõe a Deus, que o mundo oferece, que os homens nos oferecem, é representado por esse mamon no texto bíblico. E esse mesmo livro que você falou aí, de Manuel Filomeno de Miranda, relata um caso de um casal espírita
que trabalhava o ano inteiro na casa espírita, né? Em exposição doutrinária, em grupo de estudo, na assistência, nos passes, e no mês de fevereiro, resolveram ir curtir o carnaval, né? Aí eles passaram o ano inteiro adorando a Deus e resolveram adorar a Mamon no início do ano, fevereiro, né? Naquele período de carnaval. E lá estavam os espíritos das sombras, naquele ambiente. E um dos espíritos, vendo que aquele casal estava ali, resolveu atacar ao marido, né, daquele casal ali, o homem, e utilizando um outro que estava embriagado, armado e embriagado, utilizando o outro para que o outro matasse aquele homem. Ele queria tirar a vida daquele homem, né, porque ele sabia que eles eram do movimento espírita, né, e queria atacar o movimento espírita, queria tirar a vida dele. E foi lá e estimulou aquele homem embriagado, armado, aí dar um tiro no trabalhador da casa espírita. Só não ocorreu porque os espíritos protetores interviram na hora ali e acabaram tirando eles lá daquele ambiente, tiraram eles do ambiente. Então, para ver o perigo que é, né, servir a Deus e a Mamon, pode ocorrer uma tragédia que pode prejudicar toda uma vida, né? Esse livro é Nas Fronteiras da Loucura. Eu não lembrava o nome, agora pesquisando na internet encontrei aqui. Isso, exatamente, é Nas Fronteiras da Loucura. É um livro muito interessante. Ele aborda muito esse tema de carnaval, né? Que o carnaval ele representa as paixões mundanas, né, aqui na Terra, como todas as outras, né, que estão associadas a esse tipo de festividade. Vamos então adiante. É o Paulo que estava lendo, né? Vamos passar agora pro Wilson. Segue na leitura, faz favor, Wilson. Eu não estou lembrado onde é que foi parado. Se é ali trazendo a lição para o campo de nossas cogitações, é isso? Não, é um parágrafo antes. Assim a saída da aldeia, é isso? Isso. Quadro para cima. Então tá. Vamos lá. Assim, a saída da aldeia, propiciada por Jesus, apresenta também outro significado. Coloca o doente no rumo do bem, a serviço de Deus, dando condições ao seu espírito de acessar outro campo de vibrações, de valores substancialmente diferentes, favoráveis à neutralização do mal. Trazendo a lição para o campo das nossas cogitações íntimas, percebemos que por muito tempo estivemos prisioneiros de hábitos infelizes e de viciações antes do entendimento espírita surgir em nossa vida. Isto nos faz refletir o quanto é importante investir na aquisição de valores morais, desenvolvendo virtudes e combatendo o mal. Este processo de mudança pode ser favorecido pelas práticas espíritas simples, mas eficientes, tais como as reuniões evangélico-doutrinárias ou de estudo, trabalho de assistência e promoção social, de atendimento aos necessitados, encarnados ou desencarnados. São frentes de trabalho que nos fazem manter a mente atenta em interesses edificantes e que nos desvinculam de antigas conexões geradoras de desconforto espiritual. Agindo assim, estaremos promovendo a desativação de sofrimentos e patologias equivocadamente nutridos pelo nosso espírito. O texto de Marcos mostra que Jesus utilizou 2 recursos terapêuticos na cura do cego: a saliva e a imposição de mãos. O registro evangélico diz que é cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos,
perguntou-lhe se via alguma coisa. O uso da saliva indica que a enfermidade daquele companheiro exigia, por suas características, uma providência de ordem bastante material. É importante ressalvar que somente ao Cristo coube a utilização da saliva como elemento curativo, em razão da sua elevada pureza e sublimado magnetismo. Não se trata de prática que devamos imitar ou incentivar, uma vez que a nossa saliva não possui a desejável pureza química e biológica, em função de hábitos alimentares, deficiências fisiológicas, energéticas, etc. Explique isso aí para nós, Wilson, faz favor, essa parte aqui que você acabou de ler. E essa intervenção material que coube a Jesus realizar e que muitas vezes nós não conseguimos porque não estamos nesse estágio evolutivo, o qual Jesus se encontrava. Jesus utilizou uma prática que até então acho que ninguém havia usado, e o texto nos recomenda a não procurar repetir. Por quê? Ele usou a sua saliva para tratar da cegueira daquele homem. Mas a diferença é que ele tinha uma saliva pura, porque o corpo dele era puro. Ele não se permitia desenvolver vibrações pestilenciais que todos nós desenvolvemos. Ninguém na Terra pode dizer que em nenhum momento da vida fez alguma coisa que não prejudicasse o seu equilíbrio orgânico-psíquico. E todos nós temos esses defeitos. E ainda mais, nós temos hábitos alimentares não saudáveis, muitas vezes, e que acabam criando deficiências fisiológicas e energéticas. Nas obras de André Luiz, ele relata episódios de pessoas que se dirigiam para as sessões mediúnicas, médiums, e que haviam feito alimentações inadequadas antes, e isso influenciava, atrapalhando as atividades. E Jesus não, Jesus era uma pessoa equilibrada. Ele se alimentava naturalmente, como todo mundo se alimentava, mas de forma equilibrada. Jamais abusou de coisa alguma e jamais usou coisas que fizessem mal à sua saúde. Além do que, um espírito do grau evolutivo dele tem um padrão vibratório que nós não podemos nem aquilatar e que tem uns efeitos curativos que nós não temos. Então, o recomendado é que não façamos. Mas ele também fez uso da imposição de mãos. Isso nós podemos e devemos fazer. E fazemos. Nós percebemos que na Igreja Católica eles chamam de unção, nós chamamos de passe. E hoje eu acho que até as religiões protestantes utilizam elevar as mãos e irradiar energias curativas para os doentes. Esse é um processo de muita eficiência que a própria ciência tem comprovado. Há pouco tempo eu falei com vocês, né, e vocês sabem disso. Agora é permitido, pelo SUS, as pessoas fazerem certos tipos de terapias complementares ou suplementares, como queiram. Complementar seria completar algo que falta, e suplementar é colocar alguma coisa a mais do que o suficiente. Então, cada um faça a sua avaliação. Claro que os médicos não vão fazer da pasta, a não ser que seja um médico espírita, mas esse trabalho pode ser feito de forma voluntária. A pessoa se cadastra lá e tem uma carteirinha de colaborador e tem o acesso permitido a esses ambientes onde pode aplicar o passe. Então, Jesus, na cura do cego, utilizou a saliva e a imposição de mão para obter o resultado desejado, que era a plena cura daquela pessoa. Geni, queria fazer uma pergunta para você, Geni. O passe, ele também se caracteriza de certo modo de uma intervenção física, né? Como é que deve o passista estar para a realização do passe nessas atividades realizadas na casa espírita, depois de uma exposição doutrinária?
Como é que o passista deve estar? Como que é a Como pergunta, é que ele Luiz deve César? procurar estar quando ele vai realizar o passe? Principalmente, César, bem sereno e tranquilo. E, no caso, a minha pessoa, eu procuro, assim, de pensamentos positivos, elevado em Deus, o pensamento, a espiritualidade do bem, e se dedicar com muito amor àquela pessoa que está ali a receber teu passe, porque o passe ele tem um poder, César, imenso de cura. E isso a gente tem as provas viva. Ontem a minha pequenininha de noite se queixando, dor de garganta e dor de cabeça, com medo. Ela olhou para mim e disse assim para a mãe dela disse que não era mais para posar aqui porque ela estava meio doente. Não, mamãe, a minha vozinha vai me dar um passinho e ela vai me curar. Porque eu sei que o toque da mão dela vai me curar. E ela pediu aquele passe, César. Eu só coloquei as minhas duas mãos e pedi para Deus tirar aquela forma de dor de garganta, de dor de cabeça. Ela olhou para mim e sorriu. Eu tô boa, minha avó. Então, assim, é feito com muito amor, César. Tu tem que estar bem conectado com o teu mundo espiritual, com o teu mundo interior de luz, para transmitir aquilo que a pessoa, que com aquele afeto, com aquele amor que ele tem, com aquela vontade de ficar bem, ele vem através do desejo e ele busca. Eu não sei usar as palavras exatas, certas, mas tem que ser trabalhado. O passista ele tem que estar de bem com ele mesmo. Espiritualmente ele tem que estar muito bem. Temos que, no caso, né, buscar nos assemelharmos à condição que Jesus se encontrava, né, naquele momento que ele fez aquela cura. O toque. Muito amor no coração, né, e um padrão elevado de vibração. De pensamentos, de vibrações muito positivas, de vibrações de amor, do bem, no caso, né? Como se tu estivesse transmitindo um remédio libertador naquela hora, para aquela ser que está te pedindo aquilo ali, né? O André Luiz, ele nos relata no livro Nosso Lar, que quando ele chegou, foi socorrido, chegou lá na cidade Nosso Lar, ele estava num hospital, já havia se recuperado, estava trabalhando, e viu uma pessoa sofrendo ali numa maca, numa cama. E ele, como se achava médico aqui da Terra, ele era médico aqui da Terra, realmente, mas a medicina espiritual é muito diferente. Ele foi tentar fazer uma terapia naquela pessoa e começou a prejudicar a pessoa, porque ele estava carregado ainda de fluidos deletérios e começou a prejudicar ainda mais a pessoa que estava ali, deitada na cama. Aí teve a intervenção da enfermeira lá. Ela interviu e retirou o André Luiz, que estava realizando aquela tentativa, né, de terapia. É que se a pessoa se não se sentir bem, que ela vê que ela não está em condições, ela não deve aplicar o passe na pessoa, né, César? Então, por porque isso eu mesmo assim lá no centro espírita, várias vezes eu fui dar o passe, às vezes eu não estava com muita dor de cabeça, eu me sentia que eu não estava boa aquele dia, eu já não ia para dar o passe, né? Porque talvez, em vez de eu ajudar aquela pessoa, ia prejudicar mais ainda, né? Exato, pode. Ali na Casa Espírita ainda tem muitos recursos, né, que a espiritualidade utiliza, eles bloqueiam o médium, né? Muitas vezes, quando eles percebem que o médico vai mais prejudicar do que ajudar, eles bloqueiam, e daí eles agem através dos fluidos só espirituais, né? E não no misto, né? Porque o normal é o passe ser misto, tanto anímico do médium e espiritual dos espíritos. Sim. Mas daí dá esse transtorno, né? Os espíritos precisam intervir, precisam bloquear o médium. Sim. Então é melhor quando a gente não está em condições, é melhor não participar. E a gente percebe, a gente mesmo já sente que se tem condições ou não, né, César? Porque tu tem que estar de bem em tudo, no caso. Teu lado
emocional, espiritual, tudo tem que estar bem para te poder ir aplicar o passe. Eu me sinto assim, eu me cuido até na alimentação nesse dia. Tudo é importante, inclusive a É. alimentação. Né? Então tá, vamos adiante, Wilson. Antes de continuar a leitura, vou repisar uns pontos aqui. Lá tem uma parte que diz assim: isso nos faz refletir o quanto é importante investir na aquisição de valores morais, desenvolvendo virtudes e combatendo o mal. E aí citam uns exemplos. Reuniões evangélicos doutrinárias, recomenda-se fazer pelo menos uma vez na semana. Nós aqui em casa estamos fazendo diariamente. No momento nós não fazemos só na segunda e na terça, porque eu tenho um curso do serviço. Senão sempre a gente reserva uns 20 minutos a meia hora para fazer o evangelho em casa. E isso traz uma mudança substancial. Depois prossegue. Evangelho doutrinário ou de estudo, como nós estamos fazendo hoje. Hoje nós fizemos o evangelho, agora estamos no estudo. Isso nos favorece, essas mudanças. Nós não estamos gastando o nosso tempo em coisas fúteis, mas em coisas construtivas para nós mesmos. Trabalho de assistência e promoção social, de atendimento aos necessitados, encarnados ou desencarnados. Isso para adquirir as virtudes necessárias para fazer esses socorros. E aqui, volta a falar sobre essa obra na página 100. Eu vou pedir para vocês permissão para ler umas observações importantes, que é esse momento que nós estamos passando na pandemia. Diz assim: a questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. Os setores de saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia. Na primeira fase, são os sintomas da tosse seca, da febre, das dores no corpo, tudo como sinal de gripe. Logo depois vem o agravamento, até a fase que necessita da internação hospitalar com a intubação do paciente e os seus efeitos. Cabe-nos inspirar cuidados logo aos primeiros sinais. Isso aqui é importante. Isso aqui quem fala é Bezerra de Menezes e quem está repetindo a sua fala é Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo, né? Cabe-nos inspirar cuidados logo aos primeiros sinais. Então, se nós apresentarmos os primeiros sinais, que pode parecer uma gripe, até pode ser uma gripe, já tomar as providências, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, reaja e evite as fases seguintes. Nunca, aqui é importante, nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. Até isso é possível. E depois prossegue aqui uma coisa importante. A transmissão dos fluidos pelos passes é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis moralmente e portadores da faculdade de cura. Aqui eu friso, especialmente por agentes saudáveis moralmente e portadores da faculdade de cura. Então, é preferível, é de bom alvitre que a pessoa tenha um comportamento moral saudável. E, se possível, se tiver a faculdade de cura, que seja patente, mas se não tiver a boa vontade e o equilíbrio moral, já é suficiente. Aqui eu volto a frisar a importância do evangelho no lar, do estudo, em grupo ou isoladamente, da forma como a pessoa puder fazer. É importante manter, porque nesses momentos nós estamos há mais de um ano, quem segue os protocolos de distanciamento social, sem reuniões presenciais nas casas espíritas. Isso pode desmotivar algumas pessoas, de formas que elas ficam tanto quanto distanciadas das práticas do movimento. E isso favorece a perturbação, até mesmo a instalação de processos obsessivos que procuram nos desviar das coisas corretas. Eu só me permiti, com a benesse de vocês e paciência, fazer esse desvio. E daí vamos voltar, mas vamos ver o que o Paulo quer falar antes.
Só fazer um parênteses aí, ó, no que tu colocaste aí. Eu tava lendo esse livro também e me chamou a atenção. E eu demorei a descobrir que eu tava com o vírus. Porque eu tava normal, tava trabalhando normal. Quando eu descobri, já fazia uns quantos dias. Né? Aí eles em casa, quando eles sentiram o sintoma, porque eu tava, então só, a gente foi sábado de noite, domingo a gente foi fazer o teste, deu positivo. O medicamento para eles agiu mais rápido e ajudou, eles se recuperaram bem diferente de mim. E o meu caso agravou. Sem necessidade de internação com eles, né? Não, eles não foi preciso. Quem não foi uma coisinha leve. Tá? Por isso, abri esse parênteses aí no que tu comentaste. Não, é Lendo o importantíssimo. livro e agora tu falando, É importantíssimo porque tu não tem fala em tudo a ver. tese, né? Você fala na prática. Vocês, a família toda, passou por esse processo. A Foi gente uma não. prática, talvez não se encaixe, mas tem tudo a ver, pelo Se, que o Divaldo escreveu aí através dos Espíritos. se encaixa perfeitamente, Paulo. A tua contribuição é importante para que as pessoas que venham assistir esse vídeo se deem conta. Porque tem pessoas que não acreditam, acham que só a vacina que é a solução. A vacina é a solução. Mas enquanto ela não vem, nós temos que usar os recursos que estão disponíveis. Não esperar que só o organismo reaja. Não sabemos a capacidade de reação do nosso organismo. Então é preciso auxiliá-lo. E se nós não fizermos assim, nós estaremos cometendo um suicídio indireto. E isso é preciso evitar. Podemos prosseguir, então? Pessoal, houve no início da pandemia, houve até eu acho que é uma posição mais política das autoridades que eram quem deviam, pelo menos, né, organizar um atendimento. E as pessoas, muitas, ficaram sem saber o que fazer, porque algumas era dito que era para ficar em casa e só ir depois se agravasse. E outros diziam que era para atender rapidamente. Então, houve eu não sei se isso influiu nesse número astronômico, né, de brasileiros que retornaram. É uma questão, né, bem incrível aí que traz. Viu, Terezinha? Traz do livro alguns. Viu, Terezinha? Toda ação tem uma reação. Isso aí é a consciência dessas pessoas e a história, nem sei se a história vai conseguir trazer a limpo, mas cada um tem sua consciência. Mas ainda, lendo esse livro, aqui tem na página 99, diz assim, ó, cuidemos de inspirar calma e paz nos casos de possessões graves e não diagnosticada pela ciência médica, nas ocorrências de vampirizações, sem julgamento e nem preocupações com as causas, compreendendo que tudo obedece à ordem universal, competindo-nos somente a auxiliar e tentar libertar do mal. O que isso quer dizer? Está falando de vampirizações graves. Muitas pessoas que têm incumbência de cuidar das questões públicas sofrem esse processo de vampirização. Se associam com mentes doentias do plano espiritual, que se vinculam a eles, e isso traz prejuízo para a sociedade. Mas aqui diz para que nós não façamos julgamento e nem tenhamos preocupações com as causas, porque tudo obedece à ordem universal. Tudo isso tem um propósito, é consequência de desvios da nossa conduta, é desvios da conduta da humanidade terrena, e que possibilitou o surgimento dessas doenças. Se elas foram provocadas por alguém que... Essa obra aqui até fala, né, que organizações poderosas, países poderosos, foram manipular esses vírus com objetivos de ter uma arma biológica, mas, pelo que eu entendi, ela se voltou contra eles mesmos.
talvez tenha fugido ao controle. Mas é uma afirmação ali que o Manuel Filomeno traz da fala do Bezerra. Não tem como a gente provar isso. Como dizem, é improvável porque não tem como provar. Mas possibilidade há, mas não compete a nós ficar julgando e fazer juízo de valores e julgar as causas. Nós estamos inseridos nesse grupo de pessoas, nesse planeta, porque somos espíritos em provas e expiações. Nós somos espíritos doentes da alma. Nós estamos falando aqui da cura do cego. Nós precisamos curar as nossas cegueiras espirituais também. E Jesus uma vez disse, se um filho lhe pedir um pão, não lhes dais uma pedra. E aí ele prosseguiu, se vós que sois maus assim procedem, que dirá o Pai do céu? Ele falou, se vós que sois maus, não excluiu ninguém. Então todos nós temos ainda uma parcela de maldade incutida em nós, decorrente das nossas viciações, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que faz com que nós nos enquadremos nesse grupo de espíritos, irmãos nossos, que estamos num planeta que ainda é de provas e expiações, e que, em consequência disso, nós nos deparamos com essas coisas que não nos agradam. Mas se não nos agradam, nós temos que fazer alguma coisa para mudar a nossa forma de agir e de pensar para melhor, passar a vivenciar mais o amor que Jesus exemplificou, amando a todos, sem distinção, perdoando os inimigos e fazendo o máximo para que as coisas mudem para melhor. Jesus morreu numa cruz de uma forma humilhante, não porque fez nada de errado, mas porque não aceitavam uma parcela expressiva da população naquela época as suas ideias. Mas elas frutificaram, ainda não produziram todos os frutos que têm que produzir, mas produzirão. Ele disse que passarão o céu e a terra, mas suas palavras não passariam e não passarão. Pode demandar um certo tempo, mas as coisas vão melhorar. Esse livro mesmo diz que depois dessa fase, ele não fala quando vai terminar, nós teremos um mundo diferente. Um mundo em que as pessoas terão outros valores, não todos, porque isso não acontece. Ele diz que não vai acontecer de forma quântica, vai demandar um certo tempo, mas as coisas vão melhorar. Nós precisamos ter fé que a Terra não é uma nau desgovernada, que tem um governador que é Jesus e que segue os desígnios do Criador. Deus, na sua sabedoria, na sua onipotência, que tudo sabe, não ia criar um planeta, uma sociedade e uma humanidade vinculada a esse planeta para se destruir, para se acabar na maldade. Ele sabe que nós podemos demorar um pouco, mas vamos conseguir. Nós vamos conseguir. A gente olha a história da humanidade. Quanto já avançamos, a gente sempre reclama, isso é bom. A reclamação, quando a gente enxerga que as coisas estão erradas, faz com que nós encontremos as soluções. Nós estudávamos hoje, nós dias que a gente faz o Evangelho no Lar, mas nos finais de semana a gente lê o livro A Gênese. Nós falávamos ali sobre as calamidades, quais as razões das calamidades. Elas existem para nos estimular a inteligência, a encontrar os meios de solucioná-las. E isso é cíclico, já passamos por coisas piores. E quando a gente menos esperar, tudo vai estar diferente. É só ter um pouco de paciência. Eu sei que isso é fácil para alguém falar que tem uma fonte de renda e que não está desempregado. Para uma pessoa que perdeu seu emprego é muito difícil, mas nunca há de se perder as esperanças. Às vezes na vida a gente está numa situação em que parece que não tem saída. E até ideias infelizes, alguns alimentam e procuram a porta do suicídio como se isso fosse uma válvula de escape. Na verdade, é uma fuga, porque nós estamos inseridos num meio que eu já disse, que é condizente com o nosso estado evolutivo, é uma fuga das nossas responsabilidades. E isso vai redundar num prejuízo ainda maior, porque nós vamos violentar o nosso corpo perispiritual através da violência praticada com o corpo físico, e isso vai nos trazer grandes sofrimentos já no mundo espiritual e depois nas próximas reencarnações. Então, fazer o máximo para evitar isso,
e confiar que Deus vai enviar recursos através de pessoas que fazem o bem, através mesmo dos governos que nos dirigem, para nos facilitar superar essa fase. Tudo vai mudar. Alguns setores estão tão bem, outros estão em situação não menos bem, outros piores. Essa semana mesmo falei com um conhecido meu que trabalha na construção civil. Ele disse que está difícil encontrar pessoas para trabalhar. Tamanha é a demanda nessa área. Em outras áreas é diferente. Há desemprego. Mas nós vamos ter que buscar outros caminhos, procurar soluções. E com certeza a providência divina vai nos apontar o caminho. O que nós precisamos é serenar o máximo possível. Eu sei que tem situações difíceis, mas peçamos então auxílio. Peçamos auxílio àqueles que estão mais bem equilibrados, quando nós não pudermos fazer isso. Peçamos oração. Este cego que nós estamos tratando aqui de estudar a sua cura, ele não agiu sozinho. Ele estava como a muitos de nós nesses dias, perdidos, porque não enxergamos a saída e precisamos daqueles que veem um pouco melhor, que estão em situação de nos auxiliar, a fim de que nos socorram, nos coloquem em sintonia através da prece com os espíritos superiores e as inspirações de como agir e as inspirações para as soluções desse momento difícil. A inspiração para aqueles que podem nos auxiliar serão conduzidas por esse mecanismo e nós seremos socorridos. Às vezes, quando menos esperamos, o socorro vem até nós. Eu me estendi um pouco, fugi um pouco do assunto, até peço perdão para os meus irmãos, porque já estamos em 17h30, acho que devemos encerrar, né, César? Sim, chegamos no nosso horário, pessoal. Eu gostaria de agradecer a participação de todos e que nós possamos, no próximo sábado, estar aqui reunidos novamente, continuando o estudo, a análise destes ensinamentos de Jesus e a sua aplicação nos dias atuais, né? Como nós podemos aplicar este exemplo e esses ensinamentos nos dias atuais ao qual nós estamos passando. Gostaria de convidar a Claudilaine para fazer a prece de encerramento do nosso estudo de hoje. Então, ao finalizar o nosso grupo de estudo de hoje, agradecemos a espiritualidade do bem, que se fez presente em nossos lares, nos acompanhando neste encontro online. E solicitamos que as bênçãos de Deus possam alcançar os lares dos nossos irmãos, que possam se estender até os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, que as bênçãos possam atingir a nossa rua, o nosso bairro e a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Que a espiritualidade amiga possa abençoar a mente de todos os governantes do planeta Terra, para que eles possam tomar decisões que beneficiem a população. Solicitamos uma bênção especial a todos aqueles que se dedicaram à procura de uma vacina. Solicitamos uma bênção especial a todos aqueles que foram infectados pelo Covid, vieram a desencarnar pelo Covid ou por outras questões. Que esses nossos irmãos possam ser atendidos no mundo espiritual, socorridos, acolhidos no amor divino.
Como bem lembrou o nosso colega Wilson, a todos aqueles que estão sendo persuadidos pela ideia do suicídio, que a espiritualidade amiga possa abençoá-los, orientá-los, recolocá-los novamente no caminho do bem, impedindo que se concretize essa ação. Senhor, solicitamos as suas bênçãos a todos aqueles que estão nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, em alguma instituição pública, em algum abrigo, a todos aqueles que estão hospitalizados, a todos os médicos e enfermeiras. Uma bênção especial a todos aqueles que perderam o seu lar e hoje se encontram na rua, embaixo de um viaduto, embaixo de uma ponte. Senhor, que as suas bênçãos se derramem sobre o nosso planeta, sobre todos os desvalidos. E que no lar de todos e de cada um que se encontram no planeta Terra hoje, possa chegar uma centelha do seu amor divino, iluminando mentes e corações, para que a humanidade desperte, Senhor, para a mensagem do amor e possa evoluir o mais rapidamente possível no caminho do amor, libertando-se do jugo da dor. Senhor, uma bênção especial ao nosso planeta, para que se regenerem e se purifiquem as águas, o ar, a terra, as plantas e os animais. Que nesse momento de transição planetária se derramem sobre nós as bênçãos do amor divino. Nós agradecemos, Senhor, por todo o seu amparo nesse período e ao longo das nossas existências. Que assim seja. Assim seja. Então, até o próximo encontro. Então, Até. Bom fim de Até sábado. semana, boa Bom fim de semana semana, para até vocês sábado também. que vem. Final de Bom domingo. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.